Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Começando mais um review e hoje um review mais do que esperado, hein? O pessoal tá tremendo na base, a concorrência não tá gostando nem um pouco do barulho que a nova Territory tá fazendo no mercado. Pois é, por R$209 mil, preço inclusive de lançamento, essa Territory com motor 1.5 turbo, com certeza vai atingir até o mercado das SUVs um pouco maiores, porque ela veio um pouco maior, ela cresceu, agora ela tem quase 4,70 metros e com certeza vai fazer barulho aí na concorrência. Tem Tiguan, tem Compass, enfim, ela entrou num segmento interessante que vai dar muita disputa, então vem comigo. Bom, então vamos conhecer aqui a parte da frente do novo Territory, ele que está com um facelift totalmente diferente, um carro que realmente foi inovado, né? Ele já era bonito e ficou ainda mais. Vamos começar por essas linhas, que trouxeram um ar bem agressivo. Há quem diga que está parecendo a frente dos Audi e-trons, pois é, tá bem lembrando, né, esses vincos aqui. A gente tem esses vincos aqui na frente, que dão essa robustez para frente, então se você pegar essa linha e traçar uma linha aqui para baixo, você percebe que a parede dessa frente ela é bem chata, né? Ela não é tão aerodinâmica, mas isso faz com que o carro tenha ali uma robustez muito maior quando diz respeito a esse novo facelift. Falando um pouquinho aqui da parte de tecnologia, a gente já percebe aqui os sensores dianteiros no para-choque, esse detalhe cromado também com o DRL, né, a luz diurna aí, interligadas por esse detalhe que imita um aço escovado, mas que interliga os faróis, dá um traço e uma linha bem interessante para frente desse carro. Então ele ficou bem empoderado, robusto, ficou bem forte, ficou bem diferente. Já era muito bonito, mas agora ficou ainda mais. Vamos falar um pouquinho dos faróis Full LED? Então toda a parte de farol, por mais que você tenha a impressão que ela vem aqui de cima, aqui é somente a luz diurna. A gente vai ter na parte de baixo todo o sistema aí de LED da Ford, que vai fazer toda a parte de farol Full LED aqui nesses dois projetores que ficam localizados um pouquinho mais abaixo aí. Bom, vamos continuar para a gente conhecer um pouquinho aqui da parte da frente. Então a gente tem essa grade inferior, o sistema do ACC vai estar localizado nesse quadradinho, então ele tem a direção semi-autônoma, permanência de faixa e tudo mais. Nesse pacote em titânio, a gente tem isso completo. Vamos conhecer um pouquinho da lateral aqui. Um dos motivos que deixa esse carro muito robusto é o perfil de roda aro 19, que está aí no perfil de pneu 235/50 aro 19. Então assim, para as terras tupiniquins aí, é um pouco complicado trabalhar num perfil de roda um pouco maior, tira um pouco de conforto, mas pode ser que esse carro esteja aí com uma parte de absorção do solo muito boa. Então assim, a gente vai fazer o teste de rodagem com ele, para vocês verem, terem a impressão de como o carro se comporta no asfalto. Mas assim, roda aro 19, a gente tem esse calcanhar de Aquiles, às vezes tira um pouquinho de conforto. Se eles conseguirem balancear muito bem essa questão, vai ficar muito show de bola. E diz as boas línguas que o carro tá sensacional. Eu vou mostrar para vocês nos próximos reviews. Então vamos para a gente acompanhar um pouquinho mais aqui. A gente tem chave presencial, que se a gente põe a mão dentro, ela destrava, botãozinho para travar, simples. O carro, você percebe que ele já está bem mais alongado que na versão anterior, então a gente tem um pouquinho mais de espaço de bagageiro, são 449 litros aqui atrás de porta-malas. E sim, minha gente, temos aqui freio a disco na traseira, mesmo perfil de pneu 235/50 R19 aí na traseira. Falando da parte de tecnologia, para auxiliar aí na sua manobra, a gente tem sensores que começam ali na lateral, então são 6 sensores, né? Normalmente os carros têm 4 sensores, esse daqui exageraram para você não ter dificuldade nenhuma e realmente ele ser muito preciso na marcação de obstáculos e situações como essa aqui. Vamos falar um pouquinho da traseira. É uma traseira que realmente ficou muito bonita, ficou muito legal. A gente tem aqui, né, motor EcoBoost 1.5 de 169 cavalos, como o mesmo motor da versão anterior, só que a diferença foi um remap que foi feito, que aqui ganhou 19 cavalos. Então, por mais que seja o mesmo motor EcoBoost, a gente tem aqui uma outra realidade de carro. Um carro muito equilibrado e muito interessante, principalmente para quem tem uma família maior, que é um pouco mais de espaço interno em porta-malas. Então assim, o carro está realmente muito legal. Aqui logo de cara você percebe a câmera de ré, logo mais vou mostrar para vocês que ele tem câmera 360, então ele tem auxiliar de ponto cego, câmera 360 nos retrovisores, que eu esqueci de mostrar para vocês ali no retrovisor, mas já já eu mostro o resto. A abertura de porta-mala também é automática, eu vou tomar cuidado aqui para ele não bater ali em cima e vou clicar um pouquinho antes aqui para ele não bater
na placa aqui da Sonnerweg. A gente tem aqui 449 litros aí de porta-mala, uma categoria bem diferente. Então já deixou, por exemplo, Creta, HR-V, carros que tem uma litragem na casa dos 300, bem para trás. Então ele já entra no segmento de SUV aí média a grande, que traz aí um espaço interno muito interessante para você que quer viajar, que quer utilizar o carro aí no dia a dia, se tem uma família um pouquinho maior, pode ser muito interessante. Vamos conhecer um pouquinho desse espaço interno? Te convido aqui a conhecer o step traseiro, que é do estilo temporário. Ele tem uma medida um pouquinho inferior, é uma medida 145/80 R18. Com isso, eles conseguiram aqui sim ampliar a parte de porta-malas, né? Alguns steps temporários a gente fala que às vezes não tem muito sentido, porque tem um baita espaço, como acontece com o Honda City e assim por diante. Mas aqui a gente tem um espaço bem que comedido, né? Então é praticamente o tamanho aqui para a gente colocar esse step aqui, o que pode ser um problema futuro se você tentar colocar a roda furada aqui, talvez não caiba. Precisa fazer esse teste para a gente ver na prática. A parte de ferramentas fica localizado aqui, tem ainda um porta-objetos ali que você consegue colocar coisas, e aqui também. Esses porta-objetos laterais eles ficam livres do tampão, te permite colocar alguma bagagem, alguma coisa, mesmo além do tampão estar aberto, tá? A gente tem, como você pode ver, a parte para você ancorar as cadeirinhas ou coisas do tipo aqui atrás, então você tem nos dois ali a ancoragem de cadeirinha, e a gente tem iluminação que não é em LED aqui do lado esquerdo, luz halógena na esquerda, e não temos iluminação na direita, tá? O acesso para liberar o banco da frente, para rebater os bancos, é feito aqui por cima. Então você tem que tirar o tampão, você tira o tampão aqui, e aqui em cima você tem a trava que você empurra. Então praticamente essa parte de rebater os bancos você vai fazer pelas portas laterais. E aí você rebate ele e ganha um volume muito interessante para passar dos 1.000 litros de capacidade aí, para você utilizar o carro numa boa, como você quiser, fazendo frete, o que você quiser. Bom, então apertou aqui, ele vai fechar. Abertura e fechamento são automáticos. A câmera 360, né, a câmera de ré e câmera 360 ficam aqui. E o nome Territory, como na antiga versão, também fica localizado abaixo do Ford. Um ponto muito interessante é que as lanternas são em LED e a assinatura Titanium fica localizada aqui abaixo da lanterna. Então essa é a versão top de linha, a única versão por enquanto que tem disponível. Então ela está bem interessante, bem legal. Uma coisa interessante é que vocês sabem que como o vidro traseiro tem uma curva de reverberação de sujeira, ou seja, quando o carro ele é um pouco mais reto, a sujeira volta. E aí você tem que ter limpadores para que isso não venha a ficar aqui atrapalhando. Quando você pega sedãs, já não tem mais limpadores justamente porque a tendência é que a sujeira siga e não reverbere para o vidro. Então nesse caso aqui temos limpadores traseiros aí. Bom, a antena do rádio ali localizada é um estilo que imita aí a barbataninha. Ela ainda é em plástico fosco, não é em black piano, acompanhando aí a pintura do carro. E a gente tem aqui as travessas que são bem resistentes até. É do estilo que apoia no teto, que te dá um pouquinho mais de estabilidade quando você vai colocar nesse rack aqui, por exemplo, uma bicicleta ou algo do tipo. Como outros carros aí que tem a longarina um pouquinho mais elevada sem esse centro rígido. E que eu tinha esquecido de mostrar para vocês, a gente tem a câmera dos retrovisores, que são câmeras que auxiliam na parte da visão 360. Também temos aqui a seta em LED atrás para auxiliar e o sensor de ponto cego desse carro também fica escondidinho aqui no espelho. Então você tem um auxiliar aí de ponto cego. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho do espaço interno e ver como que esse Territory se comporta baseado aí numa pessoa como eu sentado na frente. Falando um pouquinho do espaço interno aqui de trás, olha só que interessante, né? Eu sentado aqui tenho 1,85 m e eu fico com um palmo de distância. Esse carro está realmente muito espaçoso. E lá atrás a gente ainda tem quase 459 litros de capacidade. Uma coisa muito interessante, dá uma olhadinha aqui no chão. Isso é raro de se ver. Carros sem túnel central, né? Muitas vezes, quando tem a tração integral, 4x4, assim por diante, não tem a necessidade de ter o túnel central. Mas tem carros que eles fazem a plataforma com o túnel central, mesmo não tendo a necessidade de ter a parte de tração ali atrás, para passar o cardan, obviamente, e tudo mais. Aqui eles elevaram o piso, conseguiram até que manter razoavelmente confortável essa parte da inclinação. Você fica um pouquinho angulado para cima, mas não muita coisa. E, em compensação, quem senta aqui no meio tem o mesmo conforto de quem vai nas pontas. A diferença é só uma rigidez aqui no apoio de braço, que obviamente por ser um apoio de braço não tem o mesmo acolchoado daqui. Porém, quando você abre aqui, você percebe que é aquele estilo que eu sempre elogio, né? Que ele não fica caído mole, né? Ele é rígido
e fica numa altura boa para você apoiar com os porta-copos aqui. Quando você fecha, ele também te dá a possibilidade de termos aqui, ó, regulagens distintas e apoio para a cabeça do ocupante que vai aqui no meio. E um ponto muito interessante que a gente tem que olhar para cima é que o teto panorâmico ele vem até aqui atrás. Então, galera, quem está sentado aqui não é que aquele teto que vem até aqui. Não, ele vem até o fundo. E detalhe, a gente está com a cortina, não está aberta toda. Dá uma olhadinha, eu vou tentar abrir tudo, ó. Então é literalmente um teto solar. Ó, eu olhando para cima e vejo o teto aqui da concessionária. Então isso está realmente muito legal. Isso aqui dá para chamar de teto panorâmico. O resto passa a ser aí conversa. Falando de iluminação interna, nós temos as iluminações em LED aqui internas. Temos os puxadores com redução para evitar que ele bata, né? E, além disso, vamos falar um pouquinho de acabamento, que nesse carro está realmente primoroso, aí está muito interessante. Bom, vou mostrar nessa porta que está mais perto aqui. Temos soft touch aqui na parte de trás. Temos aqui imitando uma madeira, é em plástico, mas é imitando uma madeira. Temos a maçaneta cromada, temos Twitter. Aqui vai ser plástico duro, mas o acabamento aqui se mantém muito primoroso, uma costura muito interessante, abertura aqui, né? E um toque macio. É isso que eu falo, às vezes a gente vê alguns carros por aí, né? Até mesmo um Creta de entrada, carros assim que você já vê. A Commander em si, você tem aqui atrás um plástico duro. O Commander, o carro de 300 mil, não tem um soft touch. E a Ford sempre se preocupa bastante com esse tipo de toque macio aqui atrás, trazer um conforto maior, costuras, detalhes em azul, né? Trazendo a referência da marca. O azul está presente nos botões, nos LEDs internos, está presente aqui no assento também com detalhes aqui. E realmente o carro está muito diferente, está muito legal. E ó, tá bem interessante mesmo, um carro para família, um custo-benefício muito legal. A gente tem alto-falante e porta-copos aqui na porta, com sinalização de LED que a porta está aberta. Temos um porta-garrafas aqui e um porta-objetos. Agora a gente vai lá para frente para conhecer um pouquinho da parte de tecnologia e entender como esse carro tá. Fala, antes da gente ir lá para frente, é tanta coisa para mostrar que a gente acaba esquecendo. Aqui ó, temos a saída de ar-condicionado para os ocupantes aqui de trás, com porta USB-A de um carregamento aqui ao centro. Então é bem conveniente para quem vem aqui atrás, e os porta-revistas também são menorzinhos, localizados aqui no meio. Bora lá para frente. Bom, pessoal, esse é o interior da nova Territory aí, né? Então a gente tem uma tela que juntas fazem 12 polegadas, uma coisa muito interessante, tá com o plastiquinho, né? Vocês estão vendo esse meio esbranquiçado aqui, é por conta do plástico, tá? Então relevem aí a qualidade do touch e também do brilho, justamente porque esse plastiquinho atrapalha um pouco, tá? Quando a gente pega o volante aqui, a gente é bem simples e fácil de entender. Então aqui a gente controla toda a parte do controle adaptativo e tudo mais, a distância do carro da frente, uma tecla de favorito. E do lado direito a gente vai ter aqui a parte das telas, dos menus. Então, por exemplo, quando você clica nessas duas setas, você acessa os menus principais. Tem aí informação de condução, assistência de condução, telefone, mídia, já vou mostrar para vocês. E aqui para cima e para baixo, você, depois que entra nos modos, você clica para selecionar. Então, para cima e para baixo, para um lado para o outro. Aqui a gente tem a tecla de mute, a tecla de comando de voz e também a tela aí de configuração de controles ativos. Ele mostra a lista que tem aí. Bom, falando um pouquinho aqui então da parte do ACC, tá? A gente tem a parte de condução de faixa, que ele fica do lado direito ali embaixo do P de parking. Ele mostra o assistente de permanência em faixa. Ele tem aqui ele não vai funcionar porque obviamente o carro não está funcionando, não está ligado, mas a distância do ACC para o carro da frente neste botão aqui da esquerda. E temos o menu favorito aqui, que no caso está como multi do rádio, mas você pode configurar essa tecla como você desejar. Para cima e para baixo você estabelece a velocidade que você pretende, né, ficar com o carro ali. E aqui você não clica, ele auto-liga e desliga com só um toque para cima. Então aqui funciona a parte de ACC. Quando a gente vai aqui na direita, nós temos aqui a parte então de volume para cima e para baixo, tá? E quando a gente volta, eu vou até abaixar o volume aqui para não atrapalhar a gente. E quando a gente volta aqui nas telas, deixa eu clicar aqui, vamos voltar, ó. Vamos para o primeiro modo que aparece aqui, que é o status do veículo. Então, eu quero entrar no status do veículo, vamos ver aqui, ó. É só dar um clique para cima. Vamos ver se a gente vai passando aqui. Não, realmente o status do veículo é só um menu de mensagens, né? Então ele não dá nenhuma informação aí adicional.
Tá, legal. Aí vamos voltar. Então, aqui estávamos em status veículo, informação de condução. Vou dar um clique para cima. Entrei. Aí a gente tem informação dos pneus, temos cinto de segurança traseira, informação do start-stop, viagem 1, viagem 2, a média aqui do test drive, 29,9 km por litro, hein? Não sei como é que foi essa média, mas, não, é litros a cada 100 km, agora que eu vi, é padrão americano, ou seja, 3,5 km por litro. Sempre que tiver litros a cada 100 km, você tem que dividir esse número por 100, então você pega 30 praticamente dividido por 100, vai dar 3,3, então 3,3 de média, lógico, com carro de test drive, usa em pequenos centros e tudo mais. A média que ele informa aí é fazer uma média de 8 a 9, 10 a 11 na estrada. Então, é mais ou menos isso que você vai encontrar. Bom, vamos continuar aqui em informação então de condução. A gente tinha, deixa eu entrar novamente aqui, então a gente tem a Trip A, Trip B, informações dos pneus e retorno, tá? Então é isso que tem em informação de condução. Indo para o lado aqui, assistência ao condutor. Quando você está com o ACC ligado e tudo mais, você pode usufruir desse menu para ver aqui, identificar os carros da frente e permanecer em faixa também. Ele vai auxiliar aí a parte de assistência de faixa. Bom, indo para o próximo menu, a gente tem aqui telefone. Então no menu telefone a gente consegue ver toda a parte do Bluetooth e tudo mais. O próximo menu é menu mídia, que você consegue controlar toda a parte de AM, FM, áudios, onde estão vindo as mídias de áudio aí, tá? Voltando aqui, a gente, além de mídia, a gente tem o menu configurações, que no menu configurações a gente vai ter acessando aqui, deixa eu clicar aqui, os temas e o idioma, controlador de limitação de velocidade, unidade de medidas, redefinir padrões de fábrica e etc. E por fim, retornamos aí ao menu original, tá? Então nessa questão de tela central, fora o contador de giros à direita, o modo do câmbio aqui à direita e também o velocímetro marcando até 240 km por hora à esquerda. Quando a gente sai desse universo e vai falar um pouquinho aqui dessa continuação de tela, porque elas se interligam, a gente está falando primeiramente de ter o rádio aqui, tá? Então a qualidade de som é muito boa, então a gente tem a AM, FM aqui, temos aqui como mudar a frequência da rádio, obviamente, né? Se a gente volta no menu casinha, a gente vai retornar aquele modelo inicial. Configurações aí do veículo, então a informação do veículo, a gente vai ter toda a parte que a gente estava vendo naquela tela aqui também. Então pressão de pneus, quilometragem, dá um diagnóstico aí geral do carro, de informações do veículo, segurança do veículo. Ele vai mostrar aqui você ligar e desligar os sistemas de segurança. Carroceria aqui, né, configuração de carroceria, então você consegue ajustar aí a parte de conforto, né, o menu conforto, de luz, de tudo mais que você consegue pôr. Bom, em travas aqui, você tem as travas. Eu vou até desligar um pouco o carro em si aqui, porque assim, fica um gás carbônico aqui dentro. Peraí, deixa eu desligar apertando um botão aqui. Fica um gás carbônico aqui dentro da concessionária, o pessoal não gosta muito. Bom, vamos lá, configurações de carroceria. Então a gente consegue ajustar aqui, né? Então Sigma e até em casa, luz de boas-vindas, luz interna, o barulhinho da Ford característico quando você liga aqui. Já há um bom tempo esse mesmo, desde do Fusion lá atrás. Bom, aqui a gente tem configuração de travas, de portas e ainda o mais aqui que é para você personalizar. Bom, aqui é o menu configurações e por fim temos aqui o menu telefone. Então você tem os atalhos aqui, você consegue acessar por aqui e tem os menus iniciais. Aqui é o Apple CarPlay e Android Auto, sem aí o processo de cabo, você pode colocar somente no Wi-Fi e conectar. E aqui a parte de ar-condicionado fica localizada na parte de baixo. Então quando você clica para aumentar a ventilação, você tem um atalho aqui. Mas quando você, por exemplo, em vez de clicar no mais e menos, você clica na temperatura, ele já abre os modos individuais do Dual Zone aqui para você conseguir colocar a temperatura desejada e você não brigar com o maridão aí, ou maridona, sei lá. Enfim, a gente tem aqui a parte de aquecimento do asseto, né? E também, esse aqui, vamos ver se ele é aquecimento ou é ventilação. Parece ser ventilação. Vou colocar aqui. Não sei se é porque eu não estou com o ar-condicionado ligado, mas a parte, ele tem os furinhos, então normalmente seja refrigeração, porque está nesse modo de refrigerar. Mas a gente, deixa eu ligar o carro para a gente ver se tem o aquecimento aqui também. Não, apenas refrigeração na traseira aí, tá? Na direita e na esquerda, não consigo mudar aqui. Apenas aumentar ou diminuir. E ele fica bem forte, sabe?
dá a impressão, eu vou até mostrar pra vocês aqui, ó, os furinhos que eu tô falando. Sabe o que dá a impressão? Aquele joguinho de festa de criança infantil que você joga aquele disquinho. É aquela sensação lá, você tá sentado nisso, tá? Fica mais fresquinho a sua busanfa aí. Bom, vamos lá. Quando a gente acessa aqui o restante, o que temos mais de informação? Temos o horário ali na direita, que é uma bússola. Ah, não, é a câmera 360, um botãozinho bem escondidinho, mas que dá acesso aí, a gente já vê de cima, a câmera 360, e no modo 3D também, que é um modo muito interessante. Então você consegue rotacionar o carro, ver ele de fora no contexto, e é muito fluido, por sinal. Então, por exemplo, você está vendo a Ranger que está lá atrás, você está vendo o Iron, aqui um pedacinho do Iron que está lá no fundo. Um ponto muito interessante é que, por exemplo, se você esterça para um lado ou você esterça para o outro, ele também aparece ali o esterço, né? E se você dá seta, por exemplo, do lado esquerdo, ele te dá a visão do lado esquerdo. Se você põe para o lado direito, ele te dá a visão do lado direito. Então isso ajuda muito no dia a dia aí, principalmente para você ir vendo o carro andando. E se você dá um farol alto, ó, deixa eu tentar rodar para ver se o farol alto liga aqui na animação 3D. Eu vou ligar o farol alto. Ah, é lá ligando, tá vendo? A Ford se preocupou com vários detalhes aí. Você tem a visão 2D também, clicando aqui, que a câmera é realmente muito boa, né? A mesma qualidade de câmera aí que a Ranger tem, a Ford está muito bem equipada nesse quesito. E a gente também tem configurações aqui, que a gente consegue ver o ajuste de ângulo, dianteiro, traseiro, atrás da câmera de ré, indicador de disparo, então todas as partes aí de assistência a gente vê aqui. Esse menu que eu acessei foi por aqui, ó, por esse menuzinho bem escondidinho ali de menu câmera. Vamos diminuir um pouco aqui o ar-condicionado, inclusive a gente vai até desligar o carro para não ficar o gás carbônico, né? E vamos voltar aqui para a parte de baixo do console. Então temos logo de cara, quando a gente vê aqui carregamento por indução, temos pisca-alerta, liga e desliga. Tudo no touch, tá, galera? Ó, que legalzinho aqui o toque. Menos e mais. Vento aqui. Máximo desembaçamento, dianteiro, traseiro em modo automático. Temos esse filete aqui em LED que realmente está muito legal, está muito bonito no carro. Se a gente abaixa até um pouco a exposição, vocês percebem que de noite isso aqui fica realmente muito bonito. E temos aqui o câmbio, que está seguindo uma linha bem refinada, né? Esse seletor aqui muito interessante que você vai rodando entre ré, entre neutro e drive. E temos aqui ao centro também o L de low para você ter uma marcha um pouco mais reduzida, aí, uma subida de serra, coisa do tipo. Aqui a gente tem o botão do freio de estacionamento no botão para frente e para trás, para desarmar e para armar. Temos o Park Assist que ele estaciona sozinho. Temos aqui a parte de start-stop para a gente ligar e desligar no farol. Desliga aqui a parte de start-stop. Temos aqui um botãozinho para desligar os sensores traseiros. O botão de volume, né? A casinha que retorna sempre lá na multimídia ao menu da casinha, que é o menu de entrada, né? Para voltar às configurações aqui. E por fim, temos aqui como voltar à página anterior, atender telefone e acessar o modo mídia. Também se você dá um clique aqui, você muta e desmuta por esse botão. Também o acabamento ficou muito interessante, muito legal. E temos aqui dois porta-copos que ficam escondidinhos. Não, esse aqui não tem o porta-copo, ele se ajusta aqui dentro. Mas você pode também abrir e transformar ele em um porta-objetos, como você pode ver. Você der um clique, ele entra para dentro, é ótimo, né? Ele entra aqui e fica com essa característica de porta-objetos aí. A gente tem mais um porta-objetos muito interessante aqui. Então, aqui você consegue colocar chave, celular, ele desliza e também tem muito espaço aqui dentro, tá? Cabe quase um armário de roupa de mulher, né? Então, muito grande. E temos o apoio de braço para os dois ocupantes aqui, também com uma largura muito interessante. Temos aqui, ó, a parte de porta-luvas também, um detalhe bem interessante aqui na parte de saída de ar-condicionado, um porta-objetos que a gente pode colocar, ó, alguns objetos aqui, assim, ó, power bank, ó, ele cabe aqui no meio, então dá para repousar algumas coisas. E temos acabamento premium em todo o carro, soft touch em cima, soft touch aqui dos lados. Temos o airbag, as colunas e o teto em azul para combinar com a Ford. E por fim temos essa parte aqui de cima que está realmente muito bonita, está muito legal, que é a parte do teto solar. Então quando você clica aqui, ó, iluminação, tá tudo em LED. E aqui fechamento eletrônico de cortina, então você aperta aqui para fechar. A cortina demora um pouco para fechar, porque também esse teto aqui, meus amigos, é quase 3 metros de teto. Até ele chegar aqui demora um pouquinho, mas aqui você abre e fecha a
cortina. E aqui você abre o primeiro estágio só, ou abre o teto como um todo aí. Bom, vamos fechar aqui. Fechou tudo, se quiser fechar por completo, até o teto e a cortina tudo em azul, tá? Para combinar com o carro aí. Bom, fechou aqui. Por fim, a gente tem aqui iluminação do espelhinho halógena. E temos o mesmo tipo de iluminação aqui também halógena aí. Bom, aqui o retrovisor é do estilo fotocrômico. E você pode ligar e desligar. Aqui tem um botãozinho também para você ligar e desligar os níveis aí de fotocromia do seu retrovisor. E os dois, tá meio escuro, tá meio difícil de vocês verem, tá bem no contraluz aqui. Tá bem ruim, galera, mas só para vocês conseguirem ver que tem dois microfones aqui bem localizados nessa região. Bom, agora a gente vai lá para frente conhecer um pouquinho do que tem ali na frente. Só antes, não podemos esquecer da parte de um toque para abertura dos vidros, abre e fecha as portas, LR dos retrovisores e rebatimento, clicando aí automático dos retrovisores. E a abertura automática também de porta-malas, que eu só não vou abrir por aqui porque vai bater na placa lá em cima que vocês viram, tá bem perto, então não vou conseguir precisar se vai bater na placa de publicidade ou não. Bom, bora lá para frente para conhecer o motor. Bom, então vamos conhecer o que está debaixo desse motorzão aqui, desse capô. A gente tem braços pantográficos, inclusive eles se levantam sozinhos. Eu gosto de braços pantográficos, é muito interessante, ainda mais a gente vê isso num carro de 209 mil reais, né? A gente tem alguns carros que a gente testa de 300 mil que não tem isso daqui. O isolamento acústico também do motor também é bem interessante. Ele isola realmente bem aqui da parte de cima do capô. Esse é o motor, então, EcoBoost de 1.5, né? 1.500, aí com 169 cavalos e vai entregar aí 25,5 kgfm de torque. Lembrando que na turbina eles fizeram um remap, né? Como se fosse um Stage 2 aí, e conseguiram ganhar 19 cavalos aí nesse motorzão em relação à versão anterior. Então, vamos dar uma olhada mais de perto para vocês conhecerem esse motor e eu também poder mostrar alguns dados para vocês. Então, quando a gente fala aí de 0 a 100 dessa caranga, a gente está falando de 10,3 segundos. Ele vai também ser apenas 0,4 segundos mais lento que o Jeep. Na questão de consumo, ele vai ter 9,5 km por litro aí na cidade e 11,8 na estrada. Às vezes faz um pouco mais, um pouco menos, mas ele vai estar entregando isso daí, tá? No pacote de segurança, vale destacar que são 6 airbags também. Ele também conta com um câmbio de 7 velocidades e, como você sabe também, bateu, fechou. Então agora confira a minha conclusão do novo Territory 1.5 Turbo de 169 cavalos. Bora! Bom, então chegamos agora à conclusão da nova Territory. Como vocês puderam ver, ela não só cresceu de tamanho, ela também se reinventou e realmente está um carro muito bonito esteticamente. Eu acho que já era muito bonito, mas agora ficou muito legal, né? Tem um facelift aí, lembrando até meio a linha dos Audis, ali tá muito legal. É um carro que está totalmente diferente quando diz respeito a custo-benefício. É uma SUV já que podemos chamar de média, não é mais compacta. E também tem um pacote aí de tecnologia muito interessante. Essas telas que unem as 12 polegadas totais aí fazem com que o carro fique muito interessante. E também os 449 litros de porta-mala entrou numa categoria aí de porta-malas bem interessante. O carro é outro, tá? A dirigibilidade está realmente muito diferente. Tá com uma estabilidade muito legal. Os controles e assistência aí de permanência em faixa e também de pilotagem semi-autônoma estão muito interessantes. Então, quem que vai ser a concorrência principal desse carro? Na minha opinião, uma linha de uma pessoa que quer uma Tiguan, na linha de uma pessoa que busca aí uma Compass. É um carro totalmente diferente do que a Ford vinha, na linha que a Ford vinha, né? E já vai ter uma extensão aí quase igual ao do Bronco, mas com uma linha muito mais cidade. Então ele tira aquele ar off-road que o Bronco tinha e traz nessa versão 100% 4x2, não tem a versão AWD nem com tração. Vem com uma opção e preço para liderar aí segmentos dos SUVs médios em São Paulo com uma confiabilidade e um preço interessante. Bom, a gente está aqui na Vila Guilherme, mais precisamente na Ford Sonervig. Então se você quiser fazer um test drive nessa caranga aqui, você está esperando o quê? Aproveita. Eles estão marcados aí na descrição também para vocês agendarem o test drive. E esses carros têm uma previsão de aproximadamente 40 dias. Hein? Então assim, se você se interessa no Territory, a fila de espera não está tão grande, pode ser bem interessante aí para você sair de caranga nova já no começo do próximo ano. Tamo junto, deixa o seu like e até o próximo vídeo, gente. Tchau!